Então eu fiz um levantamento aí há um tempo atrás na OMS, relatando onde eu busquei as principais causas de morte do mundo. Com isso, achei uns outros dados interessantes, sendo algum deles a expectativa no mundo, que é de 73 anos, em 2019. Então, esses dados não consideram a pandemia. 73 anos, expectativa de vida mundial. E um outro dado interessante que eu achei é que a maior parte da mortalidade, então cerca de 8.900.000 pessoas, são mortes atribuídas à doença isquêmica do coração. Doença isquêmica do coração, cujo foco de tratamento não é o nosso hoje, né? Hoje a gente vai falar da hipertensão, mas está diretamente relacionada. A hipertensão pode levar a uma doença isquêmica do coração. Então aqui a gente tem, né, um gráfico nessa bolinha clara, qual o principal fator relacionado ao número de mortes em milhões, na bolinha clara no ano 2000 e na bolinha escura em 2019, então 19 anos depois. E também mostra para a gente uma variação com relação à cor, tem a legenda aqui embaixo, onde se tem em azulzinho mortes não transmissíveis por causas não transmissíveis, mortes por causas transmissíveis, injúrias, lesões, acidentes e tudo mais, que nesse gráfico aqui não aparece, mas em outros vão aparecer, eu vou te mostrar, tá? Então a gente pode já observar aqui de cara os 10 principais fatores, né, de causa de morte mundial, foram do ano 2000 ao 2019, o principal deles, top 10, né, o principal deles foi doença cardíaca isquêmica, tanto no ano 2000 quanto em 2019. Então, manteve esse índice altíssimo de morte mundial. Derrames, que está um pouco relacionado com as doenças isquêmicas, também tem a mesma liderança, né? Está em segunda causa de morte. E aí vem doença obstrutiva pulmonar crônica. E aí, como quarto fator mundial de causa de morte, a gente tem doenças infecciosas, né, do trato respiratório inferior, do trato respiratório baixo, então já é transmissível, tá vendo? Assim como uma outra causa de morte transmissível, aqui no caso é materno-fetal, né, que são devido a condições neonatais e também uma transmissão que a OMS considera, além dessa transmissão vertical, uma transmissão decorrente do ambiente que esse recém-nascido vive. E aí a gente tem depois as outras possíveis causas de morte. Então já de cara mostra para a gente a relevância de você aprender sobre tratar, né, a pressão arterial. Eu também trouxe uma separação em faixas de mortes no mundo com relação a países, leituras de causa de morte de países com alta renda per capita, alguma coisa do tipo, né? Então, doença isquêmica cardíaca, né, em 2019, apesar de ser menor do que o ano 2000. Mas o que vem em segundo lugar, olha só, doenças de Alzheimer e outras demências. Isso aumentou muito em países de primeiro mundo, vamos dizer assim. O derrame continua alto e aí vem as outras causas, vou pegar só as primeiras. Quando a gente observa em outros países, por exemplo, de classe média alta, tem doença isquêmica, derrame, doença respiratória, classe média baixa, classe média tendendo a baixo, doença isquêmica, derrame, condições neonatais, tá vendo? E em países de baixa renda. Então, as condições neonatais são as principais causas de mortes nesses países, né? Então, isso aqui eu usei para explicar a relevância, num outro contexto que eu estava falando sobre isso, do tratamento farmacológico em gestantes, tá? Porque tem muito a ver com isso aqui. Mas o fato é que, nesses países de baixa renda, né, países de terceiro, quarto, quinto mundo, né, tem as condições neonatais como principais causas de morte, seguido de infecções respiratórias baixas, e aí vem aquele padrão que a gente estava vendo com os dois primeiros, doenças isquêmicas cardíacas e derrames, né, além das outras injúrias aqui. Ok? Então, no mundo, também uma observação a partir desses gráficos da OMS, mostra que a gente tem aqui, tanto para homens quanto mulheres, no ano de 2019, ó, machos e fêmeas, no ano de 2019, as 3 primeiras causas de morte são
não transmissíveis. Então, seriam aquelas relacionadas à doença cardíaca isquêmica e derrames, né? A quarta que vem uma transmissível, a quinta é não transmissível, e por aí segue os gráficos para vocês. No Brasil, eu coloquei aqui uma faixa que considera, no ano de 2019, ambos os sexos e todas as idades, sem surpresa nenhuma, doença cardíaca isquêmica e derrame como sendo as duas principais, né? E doenças respiratórias do trato inferior baixo como sendo a terceira ali. Agora, é impressionante como a quarta causa de morte no Brasil até então é a violência interpessoal. Olha só, galera, isso antes da pandemia, isso antes de aumentar o índice de violência contra a mulher, né, que teve um aumento aí nessa pandemia, porque a galera ficou mais em casa, gerou atrito, e aí violência doméstica, né, eu estava procurando isso teve uma acentuação na pandemia, mas aqui então eu lembro que ainda não foi considerada pandemia, e até então já era altíssimo, a quarta causa de morte no Brasil. Olha só, mais ainda do que diabetes, mais ainda do que DPOC, doenças renais, mata mais do que trânsito. Olha só, acidentes de trânsito. E por aí vai. Então dá para a gente conversar bastante sobre isso. E então você já entendeu a necessidade de se dedicar a estudar bastante sobre os fármacos voltados para o tratamento de doenças cardiovasculares. Uma dessas alterações, e uma de base, que pode gerar complicações com outras doenças, é justamente a hipertensão arterial sistêmica. Tem aí um parâmetro de normalidade, esse é apenas o único que eu vou comentar, sendo considerada a pressão sistólica menor de 120 e a diastólica menor do que 80. Esses parâmetros de classificação da hipertensão têm variações de acordo com alguns fatores. Então, a idade, o estilo de vida, né, o tabagismo, alterações metabólicas, comorbidades, o histórico familiar, né, e até mesmo o sexo podem interferir nessa classificação da hipertensão e, consequentemente, no seu tratamento. Mas o que é importante que eu gostaria de lembrar com vocês são os principais fatores causadores desse quadro hipertensivo, né? E até então reguladores para a gente conseguir tratar, né? Então a gente tem lá que o principal fator ou os principais fatores causadores de alterações hipertensivas são mudanças no débito cardíaco e mudanças na resistência vascular periférica. Essas alterações acontecem graças a um descontrole no funcionamento normal. E, obviamente, quando se tem um aumento do débito cardíaco, associado ou não ao aumento da resistência vascular periférica, isso gera aumento da hipertensão arterial. Esse aumento é potencializado, obviamente, como fazendo parte do controle, né, pela ativação simpática, que, de acordo com alguns estudos aí, com crianças que já, desde novinhas, já manifestam alguns quadros hipertensivos, tem uma tendência natural de ter uma ativação simpática, né? É fisiológico isso, já desde criança, mostrar aí uma hiperativação simpática e, portanto, já tem quadro hipertensivo. Esse estímulo simpático inerente, até então, mas que depois pode ser intensificado por aqueles fatores de risco que a gente comentou anteriormente, especialmente, levam também a uma maior ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ativação simpática que ocorre via liberação de noradrenalina em receptores beta-1, principalmente, vão ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, por si só, acabam ativando também mais o sistema adrenérgico, pela própria angiotensina 2, que eu estou colocando aqui para você. Então, há um feedback positivo, uma retroalimentação positiva desse sistema adrenérgico e que, então, vai levar cada vez mais a um aumento do débito cardíaco, ao aumento da resistência vascular periférica, gerando aumento da hipertensão. Esses fatores
tem também a sua contribuição a partir da quantidade de água e sais que é ingerida e também com o próprio funcionamento renal, que justamente vai controlar e tentar regular essa liberação de sal e água. Então a gente tem um circuito onde tem que entrar água e sal e tem que sair na proporção adequada para que não se aumente a volemia, não se aumente o débito cardíaco, consequentemente, e a resistência vascular periférica. Ok? Então há receptores aí, beta 1 no coração e nos rins, que tem participação direta nessa ativação simpática. Nos vasos sanguíneos, a gente encontra receptores alfa 1, que são adrenérgicos, vão promover aí a contração da musculatura lisa dos vasos e também, dependendo, a gente pode encontrar receptores beta 2 prevalecendo e isso vai ter importância também farmacológica. Aqui, então, nessa imagem, que também é do Goodman, a gente consegue destacar alguns locais onde os fármacos atuariam. Então, os grupos de antihipertensivos, como IECA, BRA, MRA, e também os diuréticos, então seriam aqui esses grupos, os diuréticos e esses outros grupos aqui, bloqueadores de canais de cálcio, BRA, alfa-1 bloqueadores e alguns vasodilatadores, como hidralazina e minoxidil, são, então, grupos de fármacos que vão interferir nesse estímulo simpático mantido ao longo da vida do paciente e até mesmo que vai aumentando aí dependendo de algumas condições. Essas classes, então, de antihipertensivos são os diuréticos, tem alguns exemplos aqui, os simpatolíticos, que são os bloqueadores adrenérgicos, tem alguns exemplos aqui, bloqueadores de canais de cálcio, está aqui, antagonistas do sistema renina-angiotensina, estão aqui, e vasodilatadores estão aqui.